Você falou muito do time life cycle, aí isso é o primeiro ponto, né? Introduz um pouco esse conceito para a galera. Eu acho legal e bem interessante, inclusive o artigo. E um outro ponto você falou, né, que o time era todo sênior e agora está se planejando isso. Como está essa migração de nomenclatura? Tá. A primeira pergunta que você fez foi em relação ao Full Cycle Engineering, né? Foi isso, né? Isso. Tá. Full Cycle Engineering, tradicionalmente, dentro de corporações maiores, você tem pessoas, você tem ou um SRE ou um DevOps inserido em cada time que precisa operar um sistema, né? Então, você tem alguém responsável por estar operando o sistema, estar olhando o monitoramento, levantando problema, etc. Aqui no Netflix não tem ninguém alocado diretamente no seu time. Você tem uma organização chamada Core, que é a organização que cuida de reliability dos sistemas, tá? E tudo que é erro muito crítico, eles vêm e falam, olha, tem core, eu trabalho dentro de Studio Technologies. Então, tem uma equipe de core alocada para estúdio. Não para o meu time, nem para o meu pod, nem para a minha organização. É para estúdio inteiro. Então, qualquer problema grande que dá um outage em estúdio, eles estão monitorando. E eles sabem, tem o tracing exatamente de onde que aconteceu, qual o microserviço que aconteceu, qual foi o workflow que falhou, e etc. Então, eles conseguem dar raise para o time que precisa, eles conseguem page o time que precisa. Só que não tem ninguém dedicado para o nosso time. Os engenheiros dos times precisam operar os próprios sistemas em que eles desenvolvem. Só assim ele consegue. Existe essa cultura, não sei se vocês já viram, existe um talk de um VP que introduziu o conceito de SRE dentro do Google, que ele fala como que ele aloca SREs dentro de cada time. E se os times começam a não respeitar as métricas de infraestrutura, ele simplesmente desaloca esse engenheiro e, assim, agora, produto, se virem aí, vocês cuidam da reliability do sistema de vocês. No Netflix não tem ninguém alocando o engenheiro dentro dos times. Os times cuidam, porque eles têm que criar essa empatia em que o problema não é ok. O ruim não é o novo normal. Então, você opera o próprio sistema que você desenvolve, você monitora, você sabe o que tem que ser resolvido. Não tem ninguém te cobrando o tempo todo o que precisa ser resolvido naquilo. Existe a reliability de produto alocado para time, que é outra disciplina, que é PRE. Mas não é ninguém que cuida da infraestrutura do seu serviço. É você que está rodando. Como engenheiro, você é dado as ferramentas que você precisa para fazer o seu trabalho, incluindo continuous deployment, infraestrutura, acesso a cloud, as ferramentas de desenvolvimento em si, CI, tudo que você precisa está lá. Mas como engenheiro, você tem que saber como operar todas elas. Isso é Full Cycle Engineering. Tá? Você tem algum follow-up para essa pergunta, Otávio? Senão eu posso passar para outra. Não, não, maravilhoso. Manda bala aí para a próxima. Você pode me refrescar um pouco qual foi a segunda parte da sua pergunta? O desafio de plano e carreira, né? Todo mundo era sênior e agora estamos nessa refatoração de nomenclatura. Eu acho que é uma soma de alguns fatores, tá? Primeiro, todo mundo era senior antes no Netflix. Existiam algumas raras exceções em que nós contratávamos new grads e eles entravam não como senior, mas eventualmente eles graduavam para senior. Mas a maioria das pessoas que foram contratadas pelo Netflix eram senior software engineers. A grande maioria, mais de 99%. Tá? Mais recentemente, foi uma iniciativa em que a gente queria fazer duas coisas diferentes. Tá? Primeiro, qual é a expectativa de crescimento que você dá para esse engenheiro, fora um aumento de salário todo ano, fora um aumento de salário a cada não sei quanto tempo por performance, ou um bônus. Não existe assim uma perspectiva de como a sua role, a sua responsabilidade, o seu papel dentro do time muda, sabe? Todo mundo é senior software engineer, todo mundo podia kick off um projeto, todo mundo podia ser lead, inclusive nós não temos tech leads aqui. Nós temos um conceito chamado project captain, que é uma pessoa responsável por um projeto específico, e ela é a pessoa que captura informação de todos os lados que é necessário para tomar decisão, para fazer decisão informada, e esse chapéu pode mudar. Um projeto pode começar com alguém de data science, e em determinado momento virar muito importante ser a parte de produto, em outro momento ser alguém de engenharia, sabe? Então esse papel muda. E não é fixo, não é uma role, não é um cargo específico, sabe? Então, mas isso era até aí que a gente ia. Como que você faz oficialmente se a pessoa tem uma conversa de growth com o manager, uma conversa de growth com os peers? Como que você instiga esse crescimento? E, ao mesmo tempo, como é que você faz o seu pool de talento ser mais diversificado?
Porque, de fato, se você contratar um monte de engenheiro sênior, qual é a diversificação que você tem do talento? Qual é a perspectiva diferente que você está trazendo para o time? Você não está trazendo muito, é muita gente com o mesmo tipo de experiência. Apesar de ter background diferente, vindo de lugares diferentes, de empresas diferentes, o calibre de talento é o mesmo. E aí você imagina que você quer fazer um bug bash. Aí você vai botar 2 engenheiros seniors para fazer bug bash em 2 semanas. O que eles vão aprender fazendo um bug bash em 2 semanas? Como felizes esses engenheiros vão estar fazendo isso? Será que não tem um calibre de talento que vai estar mais feliz em aprendendo com esse tipo de atividade? Sabe? Então, é você ter o talento, o nível de talento certo para resolver o problema certo. Nem tudo você precisa de uma bazuca. Você não usa uma bazuca para matar uma formiga. Então, você consegue usar um nível de talento diferente para determinados problemas. E, ao mesmo tempo, como é que você atrai? Você tem problemas muito difíceis para resolver. Por exemplo, nós colocamos ads há alguns meses atrás. Vocês já devem ter ouvido falar, ou lido, ou até mesmo, não sei se vocês assinam Netflix, e tem um plano que é Ads Assisted, mas vocês conseguem assinar um plano um pouco mais barato do Netflix e ter acesso a ads. Tipo, não é muito ads que aparece no conteúdo, mas de vez em quando você vê um advertising aqui e ali. Tá? Para fazer isso, a gente não tinha conhecimento de ads dentro, fora de engenheiros que já tinham trabalhado com ads vindo de fora, mas não tínhamos assim um conhecimento central de ads, como que ads escala, o que tem que integrar, como que funciona bidding, esse tipo de coisa. Então, como é que você traz um talento? A gente precisa de alguém muito forte disso. Precisa de um principal engineer que manja de ads e coisas para poder trazer para dentro e dar esse direcionamento para os engenheiros, poder liderar um programa, porque não é um projeto de um time, é um programa com 15, 20 times. Como é que você faz isso? Você precisa trazer uma pessoa que está para aquele challenge, sabe? E aí você vai e faz uma oferta para um engenheiro que é principal, sei lá, no Google ou na Meta, que trabalha na parte de ads e fala, parabéns, você vai ser Senior Software Engineer agora no Netflix. Cara, ele era um principal. Sabe, não faz sentido. Como é que você atrai esse tipo de talento e traz para dentro do Netflix? E como que você justifica essa discrepância entre, a gente tem um senior que ganha X e outro que ganha X sobre 2, porque a responsabilidade deles é diferente. Então, é bom você ter um tipo de guideline, um guidance, para entender o que é esperado de qual é a responsabilidade desse engenheiro em um determinado nível.